mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim também eu recebi do meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, irmãos, então, continuando aqui na linha que a gente estava na reunião passada, para Tiatira, Cristo se apresenta primeiramente como Filho de Deus. E a gente vai ver assim que essa carta ela segue um teor muito forte de uma questão de autoridade, né? Então, quando Cristo ele vai dar a grande comissão para os apóstolos, ele fala: todo o poder, toda a autoridade me foi dado nos céus e na terra. E essa autoridade tinha sido dada pelo Pai. Então, quando ele se apresenta aqui como filho, né, filho de Deus, ele está se apresentando, colocando uma questão de autoridade, uma posição de autoridade, né? Em seguida, ele se apresenta como aqueles que têm olhos como chamas de fogo e pés semelhantes a bronze polido. E essas duas expressões, elas se referem a poder, autoridade e juízo de Cristo, né? O fogo, a palavra fala que é por onde as nossas obras serão provadas, né? Acho que é lá Coríntios que fala isso, né? Que o fogo provará as nossas obras. Então, aqui tem um contexto de juízo. O bronze polido, ele se refere à posição de autoridade de Cristo como juiz, né? Como aquele que há de julgar, né, as nações, de julgar a igreja, vai julgar todos os vivos e mortos, né? E o motivo que ele se apresenta dessa forma para a igreja em Tiatira é justamente porque ele vai trazer sobre Tiatira justiça e juízo. Então, esse é o teor da carta aqui. Aí, entrando nos elogios, a igreja em Tiatira ele recebeu elogios de Cristo por causa das suas obras, amor, fé, serviço e perseverança. E Cristo, na carta, ele reconhece que as obras que eles vinham praticando, ou seja, a prática do amor, a prática da fé, do serviço, era maior, né, do que antes. Então, ela havia crescido. Então, nesse ponto, a igreja havia evoluído, né? Então, eles estavam crescendo em amor, em fé, em perseverança, e isso agradava a Cristo. E quando a gente fala que... Cadê o termo aqui? Que as obras deles eram numerosas, essa palavra, no grego original, ela quer dizer que ela é maior, que ela é mais numerosa, tanto em quantidade como em qualidade. Então, além deles estarem praticando mais obras, fazendo mais coisas em prol, em função do reino de Deus, eles estavam fazendo isso com qualidade. O que isso quer dizer? Com o coração naquilo ali. Eles realmente estavam agindo fruto de algo que o Senhor gerava no coração deles. Então, isso era algo que agradou muito o Senhor em Tiatira. Porém, na parte da repreensão, a gente vê que Tiatira era exatamente o oposto de Éfeso. Lá em Éfeso, a gente viu, né, que eles tinham uma doutrina muito bem estabelecida, mas eles haviam perdido a devoção, o amor, né, a motivação em Cristo. E aqui em Tiatira era exatamente o contrário. Eles tinham amor, eles vinham evoluindo no amor, eles vinham evoluindo nas obras, eles faziam mais obras e com mais qualidade, com mais interesse de coração. Porém, a gente vê ali na carta que faltava a eles fundamentação. Eles não eram bem fundamentados. E aí a gente vê que o Senhor não se agrada de nenhuma dessas duas coisas independentes. A gente não pode caminhar sem doutrina,
porque a doutrina é a base, é a verdade, é a palavra de Deus, é a verdade revelada a nós, e a gente não pode caminhar sem o amor, sem a devoção, sem a inteireza de coração no Senhor. Então, o Senhor não se agrada de nenhuma dessas situações. Então, a gente vê assim, que a nossa caminhada com o Senhor é uma caminhada que ela vai juntar um conhecimento da palavra de Deus. Nós temos profundos na palavra de Deus, mas que essa palavra seja vivida e seja realizada na nossa vida através de uma obra do Espírito Santo, de dar lugar ao Espírito Santo, e de nós fazermos isso com devoção, fazemos isso com inteireza de coração. Então nós vemos aqui com muita clareza que o Senhor não deseja que nós andamos nem isolados por um extremo, nem isolados no outro. Essas duas coisas, elas precisam caminhar em conjunto. Nosso coração precisa queimar, mas nosso coração precisa queimar porque nós conhecemos a verdade. E essa verdade, a palavra fala que uma obra do Espírito Santo é transformar a letra da palavra em vida para nós, né? Então, está lá acho que me falhou a memória aqui. É uma das cartas de Paulo, não estou lembrando qual é, que não, depois eu posso passar para vocês. Mas então, por conta dessa fraca doutrina, né, como eles não eram bem fundamentados, o texto fala que eles toleravam, né, e toleravam, a palavra no original aqui, ela quer dizer conceder, não reprimir, permitir. Então, eles eram, assim, omissos, né, e eles aceitavam esse ensino dessa falsa profetisa, Jezabel. Aqui não existe uma explicação clara dessa Jezabel, se ela realmente se chamava Jezabel, ou se tem alguma alusão àquela Jezabel lá, esposa de Acabe, do Velho Testamento, da época de Elias, né, que introduziu idolatria no meio do povo, né? Mas, enfim, o que eu creio, irmãos, é que tem, por mais que ela possa ou não se chamar Jezabel, eu creio que tem sim uma relação com a Jezabel lá de Reis, né, do livro dos Reis, porque tem tudo a ver com o que Jezabel fez na época com o povo, com a nação de Israel. Ela introduziu idolatria, ela introduziu prostituição, ela introduziu comida sacrificada a ídolo, que é tudo que o texto está falando. Então, assim, eles se permitiam ser influenciados por alguém de dentro, e aqui a gente já vê que é um pouco diferente de Pérgamo, porque Pérgamo eles estavam sendo influenciados pela cultura, pelo mundo. Aqui já era alguém de dentro da comunidade, é uma falsa profetisa, o texto fala, era alguém que estava envolvido na comunidade, que fazia parte ali, né, da convivência dos irmãos, mas o texto fala que era uma falsa profetisa. E como eles não tinham um profundo conhecimento da doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus, eles se permitiam ser levados, né? Então eles eram imaturos no conhecimento da palavra, né? E aí Paulo, lá quando ele escreve para Efésios, no capítulo 4, versículo 3, não precisa de abrir que é só um versículo, ele fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que nós não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens e pela astúcia dos que induzem ao erro. Então a gente vê que esse texto de Paulo relata exatamente o que estava acontecendo ali, né? Faltava maturidade para esses irmãos, e como eles não tinham maturidade, eles foram levados pela artimanha dessa mulher, pela astúcia, como o texto fala, dos que induzem ao erro. Ela estava induzindo os irmãos ao erro, e eles estavam aceitando isso, né? Estavam sendo imaturos na questão do conhecimento da palavra de Deus, né? E o versículo 24 diz que os que estavam praticando, os ensinos dessa mulher, eles estavam conhecendo as coisas profundas de Satanás. Então, a grande questão desse ensino era a idolatria, né? Como a gente relatou aqui. E uma coisa que eu queria deixar para os irmãos, assim, é que às vezes a gente olha muito o contexto bíblico de idolatria, que realmente existiam, assim, ídolos, né? Postes ídolos, estátuas e coisas que eles adoravam, né? Ou sol mesmo, animais, enfim, uma série de coisas que eles adoravam que eram realmente ídolos. Mas conforme o tempo foi passando, Satanás ele é muito astuto e ele vai mudando os ídolos. Os ídolos foram mudando hoje, apesar deles existirem como era ainda antigamente, mas hoje existem ídolos que eles são muito mais prejudiciais à nossa vida do que eram lá naquela época.
E a gente está falando hoje, por exemplo, de diversas coisas que são, às vezes, até lícitas, mas se a gente não guardar o nosso coração, elas podem se tornar ídolos da nossa vida, né? Como vida profissional, né? Como até a nossa família, irmãos. Nós temos sim que zelar para a nossa família, mas ela não pode nunca tomar o lugar que pertence a Cristo, né? Então, assim, ídolos que roubam o nosso tempo, televisão, internet, enfim, uma série de coisas que são lícitas, não são pecados, irmãos. Mas que se a gente não se cuidar, essas coisas elas tomam um lugar de prioridade e de tempo gasto que acaba tirando o foco e a primazia e a prioridade de Cristo na nossa vida. Então, que a gente possa meditar se a gente não está envolvido com ídolos lícitos na nossa vida, que tem roubado o nosso tempo, né, e que tem tirado realmente o espaço do Senhor e do Espírito falar na nossa vida. Aí, quando a gente passa para a direção da igreja de Tiatira, a gente tem duas direções, né? Uma para a mulher, essa Jezabel, e para aqueles que se deixaram levar pela influência dela, que é a grande maioria, né? E ele fala que mesmo com todo o dano que a mulher estava trazendo para a igreja, Cristo, mais uma vez, ele demonstra a sua tolerância, né? E ele fala assim, eu dei tempo para que ela se arrependesse, né? E ela não quer se arrepender. Então, assim, a direção que ele dá para essa mulher e para aqueles que estavam seguindo as suas doutrinas se arrependam. Voltem atrás, voltem à doutrina de Cristo, né? Ao que foi ensinado originalmente pelos apóstolos, voltem ali. Lembrando que essas igrejas, irmãos, estão falando aqui de aproximadamente 50 e poucos, 60 e poucos anos depois de Cristo ter morrido. Então é possível que haviam pessoas nesses locais que viram Cristo vivo, né? Então, assim, é possível isso. Os apóstolos, com certeza, né? Paulo, com certeza, eles viram. Provavelmente João, não sei. Mas os irmãos, os apóstolos que rodaram ali a região da Ásia, é bem provável que eles tiveram contato direto com esses irmãos. Então, ainda assim, eles receberam uma doutrina, mas eles não amadureceram nessa doutrina. Já para os que não se deixaram, né, influenciar pela doutrina da mulher, a direção para eles é o seguinte: conserva o que você tem. Em outras palavras, a gente pode dizer assim: permanece firme no que você tem recebido de mim. Então, conserva o que você tem. Eles eram uma minoria, o texto fala que alguns poucos não haviam, né, se contaminado ali. Mas eles falam: conserva o que você tem. Não se deixe influenciar como os outros influenciaram, né? Então, assim, é um chamado de Cristo a uma firmeza, a permanecer firme, né? Aí, com relação à promessa, a promessa para Tiatira é bem forte, né? Então, depois do Senhor ter sido tolerante, ter dado tempo para arrependimento, o texto fala que ela não se arrependeu. A direção para a mulher e para todos, desculpa, a promessa para a mulher e para todos os que seguiam ela é que ele iria trazer uma grande tribulação, né, para eles, que os prostrariam de cama, isso possivelmente, né, quer dizer algum tipo de doença, e ainda fala que matarei os seus filhos, né, um termo muito forte aqui que é usado, né. Isso pode ser entendido tanto por filhos naturais, mas como também aqueles que seguem os ensinamentos de alguém, né. Os judeus, eles se chamavam filhos de Abraão, né? Então, Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Então, assim, filho não é só aquele gerado na carne, né? Gerado de um casamento, mas é também aquele que segue, né? Com afinco alguém ou alguma coisa. Então, assim, a promessa de Cristo aqui é que se eles não se houvesse esse arrependimento, eles iam arcar com duríssimas consequências. Irmãos, isso aqui, quando a gente olha, é exatamente isso que o Senhor está fazendo hoje, na época, na era que a gente está vivendo, né? O Senhor, irmãos, ele está sendo muito tolerante. Ele está sendo muito tolerante, né? Então, assim, todas as afrontas que estão sendo feitas ao nome do Senhor, né? Todas as blasfêmias que estão sendo feitas ao nome do Senhor, o Senhor está tolerando, né? Mas um dia ele vai retornar como justo juiz. E aí, nesse dia, quando o Senhor pisar na terra, acabou a era da graça. Ele vai exercer justiça, né? Então, o tempo da graça é hoje. Então, assim, convém que a gente desfrute, aproveite e se entregue a esse tempo enquanto ele existe. E busque o máximo que nós pudermos anunciar isso para outras pessoas.
que esse tempo da graça ele vai findar. E logo depois ele vai vir justamente como ele fala na carta aqui, trazendo juízo. E aí quando ele pisar na terra na sua vinda, aí não tem mais tempo para arrependimento. Aí é juízo. Aí vai ser o julgamento que o Senhor vai trazer, né, sobre todos aqueles que estiverem sobre a terra. Então Cristo ainda disse que ele iria tomar essa atitude caso não houvesse arrependimento, né? E ele faria isso para que todas as igrejas soubessem que ele é aquele que sonda mentes e corações e dará a cada um segundo as suas obras. Então, como a gente disse lá no início da carta, ele vai trazer justiça e juízo para Tiatira. Então, ele foi tolerante e ele espera que a sua direção seja cumprida, né? Então, irmãos, assim, como foi com Tiatira, que nós tenhamos esse coração, dessa direção que ele deu para aqueles que não se renderam aos ensinos dessa mulher, né? Fica firme, né? Conserva o que você tem até que eu venha. Então, fica firme nisso. Então, nós estejamos essa disposição de coração, irmãos. Na recompensa, o vencedor, como todo o teor da carta, né, autoridade, justiça, a promessa ao vencedor aqui também segue esse mesmo teor. E Cristo fala para eles que ele vai recompensar os vencedores no seu reino milenar com autoridade para governar as nações juntamente com ele. Então, quando ele estiver aqui, aqueles que forem fiéis, né, vão reinar juntamente com Cristo, né? Então essa é a promessa para o vencedor. E ele também promete a estrela da manhã, né? Isso pode ser atribuído de duas formas, né? Primeiro, que o próprio Cristo é chamado de estrela da manhã, né? Então ele promete a si mesmo, né, a porção dele mesmo para nós, né? Mas também existe um outro estudo que mostra que a estrela da manhã ela é um astro, ela é não sei se uma estrela mesmo, né? Que ela só pode ser vista antes do nascer do sol, naquele crepúsculo antes do nascer do sol ali, né? Quando o sol está ameaçando nascer, que o dia está levemente claro, está clareando, mas ainda não está totalmente claro, você consegue ver a estrela da manhã. Então, isso quer dizer sobre a questão do arrependimento, desculpa, do arrebatamento, arrebatamento, que Cristo promete aos vencedores que nas suas vindas eles serão retirados da terra antes que o sol nasça, o sol da justiça nasça, antes que ele venha com esse juízo, né? Então ele promete que ele vai retirar esses vencedores, a igreja da terra, né, para eles não passarem, não sofrerem mais esse juízo que está destinado, né, para todos aqueles que, enfim, não receberam. Então, irmãos, diante de tudo isso que a gente viu em Tiatira, só reforçando aqui, em Éfeso ele estava buscando amor, Esmirna fidelidade, Pérgamo separação ou santidade. Em Tiatira, os irmãos têm alguma coisa em mente? Tiatira ele está buscando submissão, obediência, né? Basicamente é a mesma coisa. Então, ele é bem claro na sua direção para a igreja, irmãos. E eles esperam que eles se submetam, né, que eles obedeçam para que aquelas consequências graves não recaiam sobre eles. E a vida, a nossa caminhada com o Senhor é uma vida de obediência, de submissão ao Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor através da sua palavra e nos submeter a Ele através da sua palavra. É essa a direção que ele traz para Tiatira, né? E a gente viu aqui também nessa carta que o quão importante é que nós conheçamos a palavra, para que nós não sejamos enredados nem mesmo por aqueles de dentro. Então é importante que nós estejamos assim nesse equilíbrio santo ali de doutrina e devoção, amor, né? Coração queimando pelo Senhor. E aí, irmãos, eu deixo essa meditação. Nós temos sido submissos a Cristo, queridos. A gente tem conhecido a palavra e respondido a palavra com submissão, com obediência ao Senhor. Né? Então, na igreja aqui em Tiatira, eu queria deixar esse ponto para a gente estar meditando. Né? Se nós temos tido temor à palavra do Senhor. Né? O princípio de toda a sabedoria é o temor ao Senhor. Salomão falou isso lá em Provérbios. Né? Então, irmãos, vamos agora prosseguir para a carta à igreja em Sardes. Então vamos abrir lá em Apocalipse 3, né, dando continuidade aí ao versículo seguinte, a partir do versículo 1. Fala assim a carta a Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve:
Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, queridos, aqui para Sardes, Cristo se apresenta como aqueles que têm os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas, né? Então, os irmãos já passamos, né, sobre a questão do número 7 ser a plenitude, a perfeição, né? Então, aqui, quando ele fala de 7 Espíritos, ele está falando que em Cristo reside a plenitude do Espírito Santo, né? A totalidade, a completude do Espírito Santo está na pessoa de Cristo. Né? Então, assim, isso é algo perfeito, né? É algo que não há, como a palavra diz, sombra ou variação de mudança, né? Então, ele se coloca como aquele que é a expressão exata da vontade, do discernimento e da expressão de Deus, né? E os 7 anjos, nós já vimos, né? O texto lá que nós lemos na reunião passada, ele esclarece, deixa muito claro que os 7 anjos, os anjos são os líderes, né? O governo da igreja, né? Então, ele está presente novamente, sustentando aí o governo da igreja. Com relação a elogios, a igreja em Sardes não recebeu elogios. Então, é a segunda igreja que não recebe nenhum elogio da parte do Senhor. As obras dele realmente não estavam agradando e eles não receberam nenhum tipo de elogio. Na repreensão, Sardes tinha um problema primário. Que era uma igreja que vivia de aparência, né? Ela funcionava na cidade que ela estava, possivelmente, talvez provavelmente com algum destaque, provavelmente ela tinha uma reputação, mas aos olhos do Senhor ela estava morta. Provavelmente aconteceu ali o que aconteceu com Éfeso, né? Eles perderam ali a primazia do amor, né? Mas aí Cristo alerta eles, repreende eles que eles deviam estar vigilantes para não perderem as poucas boas obras que eles ainda praticavam. E o texto fala que essas obras estavam para morrer, né? Então, o pouco que eles vinham fazendo, provavelmente sem interesse de coração, estava prestes a morrer. Esse era o nível do esfriamento que a igreja em Sardes estava esfriando, né? Estava conduzindo, né? Então, assim, ele ainda menciona que as obras que eles faziam não eram íntegras aos olhos do Senhor. E aqui íntegra quer dizer integridade, totalidade, né? Você ser inteiro naquilo ali. Então, Sardes não estava praticando as obras com inteireza de coração, né? Então, estavam funcionando ali na cidade, né? Assim, o texto é muito forte quando ele fala aqui, ó, quer ver? Deixa eu só voltar aqui. Tem nomes de que vives, mas você está morto. Então, você tem uma aparência de uma igreja viva, mas você está morrendo, você está praticamente morto. Então, assim, a repreensão é para que eles realmente não se atentassem a essa falta de inteireza que eles estavam vivendo, né? Já com relação à direção para a igreja em Sardes, são duas. Primeiro, eles deviam se lembrar do que eles tinham recebido e ouvido, né? Então, como a gente falou, essas igrejas, elas provavelmente receberam a fundamentação dos próprios apóstolos, ou talvez de imediatos a eles, como Timóteo, Tito, né, Filemão, essas pessoas que estiveram muito perto ali a Paulo. Mas, assim, eu creio sim que os apóstolos, né, tiveram diretamente, então eles receberam de quem recebeu direto do Senhor. Então, assim, a direção para ele volta para esses ensinos, volta a esses fundamentos, né? Restaurem a doutrina de Cristo, né? Então, eles deveriam, assim, restaurar essa direção que eles tinham ouvido e dar lugar ao Espírito Santo, né, para que eles fossem lembrados dessas coisas, né? Então, quando nós estamos com inteireza, que justamente que eles não estavam tendo, interesse de coração,
a palavra fala que o texto fala que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, quando nós estamos inteiros no Senhor, ele vai trazendo, refrescando a palavra dele na nossa mente, né? E quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto, ele repreendeu a Satanás só com a palavra de Deus. Ele não falou, ele não precisou falar nada por ele mesmo. E ele era o filho de Deus. Ele tinha autoridade para repreender Satanás ali com as palavras dele. Mas ele repreendeu Satanás usando a palavra de Deus. Então nós vamos repreender as obras do mundo, do inferno, do diabo na nossa vida, irmãos, com a autoridade da palavra de Deus. E a gente tem que ter essa inteireza para que essa palavra está sendo constantemente renovada e relembrada na nossa mente e no nosso coração. E em seguida ele também chama a igreja de Sardes para o arrependimento, né? Então, a permissão para o Espírito, né, dá lugar ao Espírito para que eles fossem convencidos do pecado, da justiça e do juízo, que é a função do Espírito Santo, né, na nossa vida. Então, eles são chamados para isso novamente, ao arrependimento, né, como quase todas as igrejas são chamadas. A promessa para a igreja em Sardes é um chamado à vigilância, né? Eles estavam desatentos, distraídos, né? Então, Cristo chama eles para vigiarem, né? Caso contrário, eles seriam pegos de surpresa quando ele voltasse. Então, como um ladrão, né, eles perderiam o lugar nas bodas do Cordeiro, né, porque eles estavam desatentos, eles não estavam sendo inteiros, eles estavam desprezando essa palavra, né, estavam desprezando aquilo que é a prioridade. Então, isso é um ensino para nós, irmãos, que nós não estamos inteiros, buscando conhecimento, nós vamos sendo distraídos por esse mundo e pela sedução que esse mundo traz para nós, né? Os cuidados desse mundo, né? Como eu não falei novamente, até as coisas lícitas vão sendo levados por essas coisas. E isso pode ser muito prejudicial a nós. Não sei se os irmãos lembram daquela parábola das bodas do filho do rei, em que o rei convida, né, várias pessoas para virem às bodas do filho dele. E aí, as desculpas, né, os motivos que as pessoas não vêm, um fala que é porque ele comprou uma junta de boi e ia ver, outro fala que ele ia vistoriar um campo, e outro fala que ele se casou. Irmãos, os 3 motivos que eles não foram às bodas do filho do rei eram lícitos. Comprei uma junta de boi, isso é trabalho, eu vou lá ver o meu trabalho, então é algo lícito. Eu me casei, muito lícito, né? É até vontade, propósito do Senhor. E comprei um campo, novamente questão de provisão, enfim, todas eram coisas lícitas, mas mesmo sendo lícitas, elas impediram essas pessoas de estarem nas bodas do filho do rei. Então é esse coração de atenção que o Senhor está chamando aqui em Sardes. Fique atento, retorne, esteja ligado, para que essas coisas não tirem o seu foco e você seja pego de surpresa. Você seja como as virgens insensatas que saíram para buscar o azeite de última hora e o noivo chegou e entrou com as noivas e ficaram do lado de fora. Então, esse é o alerta que o Senhor traz, né? Mas, isso para aqueles, né, que estavam vivendo dessa forma, né, sem interesse. Para aquele pequeno remanescente que o texto fala que não tinha se contaminado, ele promete que esses andarão com ele de vestes brancas, né? E aí, o próprio texto de Apocalipse, o livro de Apocalipse, lá no versículo 19, a partir do 7, não precisa abrir, que é um texto pequeno, ele explica mais o que é essas vestes dos santos, né? Ele fala assim, ó, Apocalipse 17, a partir do 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois foi-lhe dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas verdadeiras a palavra de Deus. Então, como é descrito no texto, as vestes estão diretamente ligadas às obras de justiça dos santos. Mas essas obras são com inteireza de coração, não como as obras que Sardes vinha praticando, né? Que estava ali, como o texto fala, próximas, quase praticamente morrendo, né? Estava uma igreja como morta, né? E ele fala, cuida dessas obras, o pouco que você tem feito para você não morrer completamente.
Então, essas vestes têm diretamente ligação às obras, aquilo que nós fazemos e com a inteireza e com a motivação que nós fazemos. E o fato delas serem brancas, né, ela demonstra que elas foram santificadas, separadas, né? Então, essas vestes brancas foram prometidas para esse pequeno remanescente que não se misturaram, né, nessa morte espiritual que Sardes sofreu. Já na questão da recompensa, a recompensa do vencedor ela é direcionada diretamente para aqueles que não se contaminaram com essa sujeira, né, que entrou na igreja, aqueles que permaneceram fiéis, né, a Cristo, a doutrina de Cristo, se mantiveram em santidade. E ele diz que eles estarão com essas vestes brancas e jamais terão o seu nome removido no livro da vida, né? Então, assim, é uma questão de uma... Falhou a palavra aqui, irmãos. De uma consolidação do Senhor a obra dele na nossa vida, né? Que um dia nós vamos estar com ele na eternidade. Sejam fiéis e o nome de vocês nunca será removido do livro da vida. Já em Pérgamo, que nós vimos na reunião passada, a recompensa era uma intimidade forte com Cristo, mas era algo secreto, né? Não sei se vocês se lembram, né? Que ele fala de comer do maná escondido, daquela pedrinha que só ele e o seu Senhor iam conhecer, né? Mas aqui em Sardes a recompensa era pública, né? Diante do Pai e dos seus anjos. Cristo fala que é reconhecer esses vencedores diante do Pai e dos seus anjos. Então, diante disso, irmãos, o que a gente pode ver que o Senhor está buscando aqui, o cerne da carta a Sardes, né? Eu sempre vou revoltando tudo que a gente falou para a gente fixar aí, ó. Éfeso, teor, principal amor. Esmirna, fidelidade. Pérgamo, separação, santidade. Tiatira, submissão. Em Sardes, vida, irmãos. Eles estavam morrendo, então eles precisavam de vida. Então o que Cristo queria ali é vida, mas não uma vida de aparência, como a igreja de Sardes vivia. Eles tinham nome de quem estava vivo, então existia uma aparência que estava vivo, existia uma atividade acontecendo ali, mas interiormente, no íntimo, eles estavam mortos. Então Cristo quer vida, genuinamente fluindo, mas vida real, uma vida não hipócrita, uma vida genuína. E lá em Colossenses, né, 3:1, também um texto pequeno, Paulo fala assim: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele em glória. Então, Cristo é a nossa vida. Então, a vida de Cristo, essa natureza de Cristo fluindo em nós e determinando a nossa motivação, determinando a forma que nós vamos receber a obra. João, lá nos primeiros versículos do evangelho dele, ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, o que o Senhor nos chama é para ter essa vida de Cristo ativa, né, clara, né, queimando no nosso coração. Isso tem sido realidade, irmãos, na nossa vida? Ou a gente tem vivido como Sardes, aparência? Né? O Senhor não nos chama para aparência, irmãos. E se o Senhor está ministrando no coração de algum irmão aqui, a direção que ele traz se arrependa e volte para o ensino original, se volte para a palavra, inteireza de coração, né? Então, vamos avançar agora para a igreja em Filadélfia, né? A penúltima. Lá em Apocalipse 3, continuando lá a partir do verso 7, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás
desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que vos farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tomes a sua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, irmãos, então, na característica de Cristo para Filadélfia, ele se apresenta como o santo, o verdadeiro, né? Que são exatamente características encontradas na igreja em Filadélfia, né? Eles se separaram, eles se santificaram, né? Eles foram assolados por essas seitas, né, judaizantes, e eles não esmoreceram. Eles guardaram a verdade de Cristo, a palavra de Cristo, e Cristo reconhece essa virtude, né? E Cristo também se identifica como aquele que tem a chave de Davi, que abre, né, e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Nesse texto aqui, nessa expressão, ele está fazendo uma alusão, né, uma alusão direta ao texto lá de Isaías, né, se os irmãos quiserem abrir, Isaías 22, a partir do verso 20. A gente vai ver que ele usa exatamente a mesma expressão que Isaías usa lá. Então, Isaías, capítulo 22, a partir do versículo 20, o texto fala assim, ó: Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá, e ninguém fechará. Fechará, e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em um lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa do seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde das taças até as garrafas. Então a gente vê que é muito claro aqui, né, a forma que se fala, que Cristo está trazendo, né, fazendo uma menção desse texto aqui. E esse texto, ele se refere, se os irmãos quiserem olhar com calma lá depois do contexto, à substituição de Sebna, que era um outro homem, por Eliaquim como administrador, né, como mordomo da riqueza do povo de Israel. E Sebna, o texto diz que ele era mau aos olhos do Senhor, né? Diz que ele cavou a sua própria sepultura porque ele olhava para si mesmo e não para o Senhor. E ele fazia isso como alguém que se vangloriava da sua posição, né? Já Eliaquim, o texto diz que ele era reto aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor revestiu de poder e entregou a chave da casa de Davi, né? Que o texto fala que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre, né? E assim com a responsabilidade, né, de todos os utensílios, né, que o Senhor valorizava. Então, quando Cristo se identifica como aquele que tem a chave de Davi, ele está dizendo que o Pai confiou a ele todas as coisas, como ele fez a Eliaquim. Eliaquim ali, ele é uma simbologia de Cristo no Velho Testamento, né? Então, o Pai entregou a ele todas as coisas, tudo que ele valoriza, tudo que é importante, né, foi entregue para Cristo. Toda a autoridade para abrir e fechar portas, para recompensar os que forem perseverantes, né, tudo isso ele entregou para Cristo. E Cristo tem autoridade para julgar, para recompensar, para dar galardão, para fazer todas essas coisas, porque ele é o guardião das riquezas de Deus, né? Então, assim, e essas coisas eram uma realidade na igreja ali em Filadélfia, né? Então, enfim, eu estava me adiantando aqui, mas vamos continuar aqui, senão eu vou fazer um spoiler aqui do que eu vou falar ali na frente. Já nos elogios, irmãos, a gente tem que estar atento no que o Senhor diz a Filadélfia, porque ele conhece as obras da igreja, né? E diz que ela tinha pouca força.
E essa pouca força era humanamente falando. Então era uma igreja que ela não tinha força política, força social, era uma igreja que provavelmente sofria muito nas mãos do império, mas ainda assim eles guardavam a palavra, né, e eles foram fiéis. As duas igrejas, irmãos, que nós vimos que não receberam repreensão de Cristo. Deixa eu falhou a memória aqui. Deixa eu voltar aqui, irmão, só um pouquinho. Esmirna, que era a mais pobre, né? E Filadélfia, que era a mais fraca, né? Então, as duas que não receberam repreensão, né? Então, a mais pobre e a mais fraca, humanamente falando, obviamente, né? Porque lá em Esmirna ele fala, pobre, mas você é rica, né? Então, ele olhando no contexto humano, né? E a igreja aqui em Filadélfia era fraca, fraca no sentido político, social, mas ela era forte, reconhecidamente forte por guardar a palavra do Senhor. E ainda que ele coloca ali no texto que ele colocou diante deles uma porta que ninguém podia fechar, né? Então, o fato dele se apresentar como a chave de Davi, a gente viu que ele tinha autoridade para isso. Mas o que quer dizer essa porta, né? Quando a gente vai estudar essa questão de porta na palavra, nas principais referências, né? Pode não ser a única, mas que eu falo que eu vejo a principal referência de porta é revelação. Então, o Senhor tinha trazido para Filadélfia uma revelação, né? Uma porta aberta, uma revelação que ninguém podia tirar deles, né? Uma convicção de algo que o Senhor tinha gerado, que levava eles à fé e à perseverança. Então, mas isso é algo porque eles tinham um coração inclinado, então o Espírito tinha espaço para trabalhar na vida deles, né? Então, por conta disso, o Senhor deu essa porta aberta, essa revelação, essa clareza que mantinha a fé deles firmes, né? Então, como prosseguindo aqui, repreensões para a igreja de Filadélfia não tem, né? Como a gente falou agora há pouco. E a promessa. A Filadélfia é a única carta que ela inverte a ordem de promessa com a direção, né? Com o contrário que eram as outras cartas. Mas como a gente disse, humanamente falando, Filadélfia era uma igreja fraca, né? E era alvo de ataques, seitas judaizantes, falsos judeus, né? Como acontecia lá em Esmirna, na outra igreja que não foi repreendida. Então, a promessa de Cristo é que eles trariam esses que atacavam a igreja e colocariam aos seus pés para que esses reconhecessem que o próprio Cristo os amava. Ele não dá nenhuma garantia que isso ia acontecer em vida, tá? Mas ele fala que em algum momento o mundo, as pessoas iam reconhecer que eles eram amados por Cristo. E um dia, irmãos, se nós formos fiéis, nós vamos ter essa honra do Senhor mostrar para todo para o mundo inteiro, né, quem são aqueles que Ele ama, né? Então, que possamos permanecer firmes como a igreja de Filadélfia para que possamos receber essa honra, esse privilégio do nosso Senhor. E ainda há uma outra promessa importante para Filadélfia, né? Que é porque eles foram fiéis à palavra da perseverança, né? Ou a palavra, na verdade, a palavra da perseverança, você pensava, essa palavra perseverança também pode ser traduzida como paciência, né? A palavra da paciência, da espera, né? Eles foram fiéis ao longo do tempo, não só se mantendo firmes, mas também conforme o tempo ia passando. E o Cristo promete que eles seriam guardados da hora da provação que há de vir sobre o mundo todo para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, trazendo para o nosso contexto, irmãos, isso aqui nós vamos ser poupados desse juízo, como a gente viu, né, ali atrás, que ele promete a estrela da manhã. Então, nós vamos ser tirados desse juízo, né? Então, realmente é uma promessa que traz muita esperança para o meu coração, pessoalmente, irmãos, né? Então, nós vamos, esse é um cuidado, né? Nós somos sendo guardados pelo nosso Senhor. Já a direção para a igreja de Filadélfia é muito parecido com a direção que ele dá para aqueles remanescentes lá de Tiatira, né? Que eles ficassem firmes e conservassem o que eles vinham vivendo. O Senhor estava se agradando na forma que eles vinham vivendo, estava se agradando na forma que eles vinham operando, né? Praticando as boas obras. Mas ele fala uma coisa muito interessante, irmãos, que conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Irmão, ó, coroa, recompensa, prêmio, são várias expressões que a palavra usa com referência ao galardão que nós vamos receber do Senhor.
E tem uma questão importante que ele fala assim, essa coroa, esse galardão, ele pode ser tomado. E nós vimos homens, irmãos, na palavra, que começaram e viveram muito bem, mas que terminaram mal. Eu ouvi um irmão falando esses dias, me chamou muita atenção. Ele falou assim, o importante não é só viver bem, o mais importante é terminar bem. Nós precisamos terminar a nossa carreira, como Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira. Nós precisamos completar essa carreira. Irmão, Salomão foi o homem mais sábio depois de Cristo, né? Que habitou nessa terra, a palavra fala. Mas ele terminou mal. Ele não se manteve fiel. Ele terminou na idolatria, terminou fazendo sacrifício a ídolos, a inimigos de Deus. Então é importante que a gente conserve o que o Senhor tem nos dado para que a nossa coroa não seja tomada. Grave essa frase, irmãos. Mais importante do que começar e manter bem é terminar bem. Nós precisamos terminar nossa corrida sendo fiel ao Senhor. Né? Porque se a gente começar e andar bem, mas se nós não guardarmos a nossa coroa, pode ser tomada. O texto fala isso, né? E aí a recompensa, irmãos, que ele dá, que ele promete ao vencedor, é que eles serão colunas, né, nos santuários de Deus, né? Isso, colunas significa ser referência, né? Ser reconhecido, né? Em Atos fala que Pedro, Tiago e João, eles eram reputados como colunas da igreja, como referência da igreja, né? Então é esse reconhecimento que Cristo promete. Mas, novamente, não há uma promessa que isso vai acontecer nessa vida. Isso possivelmente que é certo que vai acontecer na eternidade. Se ele vai fazer aqui ou não é outra história, mas na eternidade é certo que vai. Então, irmãos, diante de tudo que a gente viu aqui em Filadélfia, o que a gente pode tirar aqui que o Senhor está buscando principalmente em Filadélfia, é o teor principal da carta, né? Repetindo aqui, Éfeso, amor, Esmirna, fidelidade, Pérgamo, separação, santidade, Tiatira, submissão, Sardes, vida, Filadélfia, perseverança. Eles tinham que perseverar. A direção, o estímulo da parte do Senhor é perseverem nisso que vocês estão vivendo, para que essa coroa não seja tomada. Né? E, como eu falei, irmãos, eu queria voltar no ponto que eu acho que é muito importante. Essa palavra perseverança, ela quer dizer sim perseverança, mas também no grego é mais amplo. Ela quer dizer também paciência. Então, eles foram fiéis à palavra da perseverança ou à palavra da paciência. Eles foram fiéis à espera que o Senhor colocou para eles, né? Então, conforme o tempo vai passando, às vezes muitos vão se desestimulando. E o Senhor nos chama a sermos perseverantes, sermos fiéis à palavra da paciência, à espera que Ele nos coloque em muitas situações, né? E nós estamos num constante estado de espera. Eu estou esperando constantemente o momento que nós vamos estar com o Senhor e que Ele vai voltar para estar conosco. Então isso aí já é uma espera constante que a gente faz. Então, enquanto esperamos, precisamos ser fiéis. Então, o teor aqui da carta, perseverança. Permanecemos firmes, fiéis àquilo que o Senhor tem nos dado. Né? Então, assim, essa direção, conserva o que você tem, né? Permanece em Cristo. Fato que eles passariam por muitas tribulações, né? Porque humanamente o texto fala que eles não tinham força, né? Então eles iam passar por tribulações, mas o Senhor estava chamando ele para colocar os olhos na eternidade, na recompensa que eles vão ter na eternidade. Né? E aí em Lucas 21:19, só um versículo rapidinho, né? Fala assim, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então, no seu perseverar, que você vai terminar bem. Você vai terminar bem se você perseverar no amor, na graça, na doutrina, na comunhão, em Cristo. Né? Nós temos feito isso, irmão. Nós temos perseverados por amor ao Senhor, temos se mantido fiéis, ou às vezes o tempo tem nos desestimulado. Né? Que o Senhor possa reavivar a perseverança no nosso coração, irmãos, para que a gente possa realmente nos manter de pé, né, com Ele, sustentados por Ele, mesmo nesse tempo de espera e de luta, porque o tempo se abrevia e o mundo vai cada vez ser pior. Né? Então, que o Senhor nos dê graça para perseverarmos nesse sentido. E para fechar, irmãos, a última é a igreja em Laodiceia. Né? Vamos lá, Apocalipse 3, a partir do verso 14, a última igreja.
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, e assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui em Laodiceia, irmãos, Cristo se apresenta para Laodiceia como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Então, nessas palavras, ele está afirmando que ele é a verdade de Deus e tudo que ele está dizendo, ele vai se cumprir, vai acontecer. Né? Então, lá como no princípio da criação, né, João afirma que ele veio antes de tudo, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus. Então ele tem autoridade para dizer aquilo ali. Ele é o Amém, né? O assim seja, o foi... Qual é a palavra que ele usa na cruz? Tem um branco aqui agora. Foi consumado. Né? Então ele tem autoridade para fazer isso. Então ele se define como aquele que é fiel e verdadeiro e como aquilo que sai da boca dele é o que vai acontecer. Ele falou isso para os discípulos: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Em questão aí aos elogios de Laodiceia, não há, irmãos. Laodiceia não teve elogios da parte do Senhor também. Repreensão. A situação da igreja de Laodiceia era grave, né? Eles viviam como outras um grande esfriamento espiritual. Mas a pior parte é que eles não conseguiam enxergar isso, né? O texto diz que eles tinham uma visão muito positiva de si mesmos, né? Então eles se achavam ricos e abastados que não precisavam de nada. Então, assim, eles tinham uma visão deles que não era a realidade. A gente vê aquele texto, né? Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Era exatamente o que estava acontecendo. Eles estavam pensando de si mesmo além do que convinha, totalmente fora da realidade, né? E o texto fala que eles precisavam de colírio para ver isso, né? Que eles estavam cegos, né? Nesse sentido. E nessa carta, Cristo usa exemplos que eram realidades lá da igreja local, né? Então, quando ele diz ali no texto que eles não eram nem frios nem quentes, mas mornos, ele está fazendo alusão às duas cidades que existiam em volta ali de Laodiceia, né? Eram três cidades que eram muito próximas, quase juntas uma da outra, né? Era Laodiceia, Hierápolis e Colossos, né? Que é onde Paulo escreveu Colossenses. Então, eles estavam ali num vale e essas cidades eram mais ou menos uns 9 quilômetros pelo registro histórico que eu vi aqui de uma para outra. E elas eram tão próximas que quando Paulo escreve Colossenses, lá no fim do capítulo 4, você pode olhar depois se você quiser, nas saudações ele menciona Laodiceia e Hierápolis. E ele recomenda que a carta de Colossenses fosse lida lá para os laodicenses também, né? E dessas três cidades, Hierápolis era conhecida, não era, ainda é, né, na verdade, por suas águas termais. Lá em Hierápolis é tipo Caldas Novas aqui, você tem aquelas águas termais, propriedades terapêuticas, né? Pelo que eu pesquisei aqui, as temperaturas lá chegam a quase 50 graus. Então você tem uma água quente que tem uma finalidade clara, né? Tem propriedades terapêuticas, tem gente que vai lá se tratar de uma série de coisas. Já Colossos, eles também tinham fontes de água, mas eram fontes de água gelada e era água potável, era água para beber. Né? Então, já Laodiceia, ele não tinha nada, nem água quente, nem água fria. Né? A água que chegava em Laodiceia, ela vinha por dutos dessas cidades vizinhas. Né?
E quando chegavam lá, elas chegavam sem as propriedades terapêuticas das águas de Herápolis e sem a pureza de água potável de Colossos. Então, o que Cristo está falando aqui para Laodiceia, assim, quem dera que vocês fossem frios como as águas de Colossos ou quentes como as águas de Herápolis, mas vocês são mornos. E por causa disso, eu estou a ponto de vomitar vocês na minha boca. Então, Cristo preferia que eles fossem frio ou quente, irmão, porque ele trataria coisas de forma específica. Mas como eles eram mornos, eles estavam ali misturados, né, provavelmente cheio de conceitos mundanos também, né? Isso era algo que trazia repugnância, ânsia de vômito ao Senhor, né? Então, assim, a palavra morno, no texto original, no grego original, ela quer dizer indiferentes também. Então, assim, eles eram indiferentes, alheios à vontade de Deus. Eles estavam se sentindo tão completo, né, se sentindo tão rico e abastado, que eles eram indiferentes ao Senhor, né? Cristo, então, diz para eles que ele está a ponto de vomitar, né? Esses laodicenses que se acham tão autossuficientes, né? E Laodiceia, irmãos, se você pesquisar, você vai ver que ela era uma cidade muito rica, né? Um centro econômico muito forte, né? Materialmente falando. E a igreja foi se amoldando à forma que a cidade era, né? Sendo influenciada por ela, né? E não o contrário, né? Nós somos chamados para influenciar, não para sermos influenciados pelo mundo, né? Então é provável que eles tinham condições econômicas mesmo muito boas, né? E isso foi cegando a ponto do Senhor dizer para eles: vocês não estão vendo, vocês se acham que vocês estão completos nas suas riquezas, enfim, nos seus bens, nos seus recursos, vocês não estão vendo que vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus, ao que realmente importa, que é espiritualmente a pessoa de Cristo, a obra do Senhor. Vocês são cegos com relação a isso. E aí, passando aqui para a direção, depois que Cristo denuncia essa situação grave lá em Laodiceia, a direção que ele traz é para que eles retornem à verdade, né? E assim como ele usa as repreensões, as realidades para trazer direção, ele usa também Laodiceia como um grande centro econômico, né? Como a gente falou aqui, e o exemplo que Cristo usa para admoestar os laodicenses, ele tem a ver também com essas riquezas que havia em Laodiceia, né? Que era, pelo que eu pesquisei aqui, irmãos, falava muito de instituições financeiras, né, da época, né? Roupas e medicamento. Era o contexto histórico que falava que Laodiceia era referência, né? Então, primeiro, ele aconselha que eles comprem dele mesmo ouro refinado, né? Como a gente viu lá na reunião passada, ouro significa glória, natureza de Deus, né? E o fato dele ser refinado significa que ele foi provado, né, pelo fogo, né, na palavra de Deus. Ele é algo provado pelo Senhor. E aí, irmãos, quando a orientação que Cristo dá para que eles comprem dele ouro refinado, lá em 1 Pedro, né, 1,6, é um versículo pequeno, fala assim: nisso exultais, que embora no presente, por breve tempo, seja necessário que sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Pedro está falando aqui que a provação que eles estavam se recusando a passar, ela era o ouro provado, né? Era a recompensa provada pelo Senhor, né? E aí, lá em 1 Pedro mesmo, né, no capítulo 4, versículo 12, fala assim, ó: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intrometa dos negócios dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então, assim, o ouro refinado, provado pelo fogo,
é essa prova que eles estavam se recusando a ter, porque eles estavam tão cegos com o que eles tinham, que eles estavam se recusando a esse processo de Deus, né? Então eles deveriam comprar do próprio Senhor, da natureza, do ouro que simboliza, né, a glória, a natureza dele, né? Para que eles fossem considerados ricos como Esmirna era, né? Apesar de ser uma igreja pobre materialmente, que isso fala que eles eram ricos, né? Então, essa riqueza que importa. Em seguida, ele aconselha eles a comprar vestes brancas, né? Então, a gente viu que as vestes brancas estão ligadas à questão da santidade, né? E às obras de justiça dos santos, né? Então, Laodiceia não estava se separando, irmãos. Ela era uma igreja morna, né? Mistura do frio com o quente, o morno, né? Então, o Senhor chama eles à santidade, né? E também não há elogios sobre obras que eles praticavam, né? Eles não estavam, como outras igrejas aqui também, não estavam fazendo com primazia no coração, estavam totalmente alheios, indiferentes à vontade de Deus, mas eles não reparavam isso, né? E por fim, Cristo fala para que eles comprem colírio, para que eles enxerguem, né? E colírio aqui, né? O enxergar, o ver, está também diretamente ligado a discernimento. Eles não estavam enxergando, irmãos, a miséria que eles estavam vivendo, né? Na verdade, o contrário, eles não estavam vendo nada de miséria. Eles estavam achando que estava tudo muito bem, né? Então, eles entendiam que não havia nada de errado, né? Eles não estavam vendo que eles estavam a ponto de ser vomitados pelo próprio Cristo, né? E isso, irmãos, é um sintoma claro de quem está vivendo um esfriamento espiritual. A pessoa não consegue enxergar que ela está totalmente fora, que ela está desconectada com o Senhor. Ela acha que tudo está tudo bem, está tudo caminhando. Não, uma série de sofismas vão entrando no coração, mas eu não consigo ver. E o Senhor traz essa direção, assim, compra colírio para que você veja, tenha discernimento. Né? E nós precisamos ir aos pés do Senhor para discernimento. E precisamos também, queridos, estarmos vivendo de forma transparente para aquilo que nós não conseguimos ver. Nós tenhamos a igreja, os irmãos, para conseguir identificar essas coisas que às vezes estão sendo enganadas pelo nosso próprio coração, né? E então Cristo traz direção de arrependimento, né, para a igreja de Laodiceia, né? Mas antes ele diz para que eles tenham zelo, tivessem zelo para aquilo que eles estavam recebendo, né? Isso era algo muito importante que eles tinham que receber com toda a atenção e com toda a diligência, né? E aí na promessa, Laodiceia fala que em Laodiceia o rei estava do lado de fora, né? Ele não estava presente na vida da igreja, né? O texto fala que ele estava ali batendo na porta, e se as suas palavras fossem ouvidas e compreendidas, essa porta seria aberta, e ele entraria e ele ia fazer tudo novo. Então o Senhor está chamando Laodiceia para um renovo. Irmãos, imagina a gente reunido para cultuar o Senhor, num salão qualquer que seja, e uma porta fechada e Cristo do lado de fora. O que está acontecendo ali dentro não tem nada a ver com Cristo. Cristo está do lado de fora. E se a gente não nos atentarmos, discernirmos essas coisas, nós podemos entrar nesse perigo, irmãos. De nós estarmos nos reunindo, termos louvor, temos palavra, temos tudo que tem numa reunião, mas Cristo está do lado de fora, né? Então, mas ainda assim, o chamado dele é: se arrependam. Se vocês se arrependerem, eu vou entrar e eu vou fazer tudo novo. O ceiar, novamente, o conceito de ceia, intimidade, né? Eu vou restaurar essa intimidade, essa indiferença que foi perdida, né? Mas mesmo com toda essa sujeira, irmãos, Cristo fala que ele estava repreendendo forte desse jeito porque ele o amava os laodicenses, né? Por isso que ele estava repreendendo dessa forma. Ele desejava reconciliar com essa igreja que tinha sido perdida. Já na recompensa, irmãos, ele fala que o que Cristo promete é que os que forem fiéis vão sentar juntamente com ele no trono, eles irão reinar com Cristo. Irmãos, isso é o galardão, o prêmio, a recompensa que a gente falou ali, né? É o próprio Cristo, irmãos. É estar com ele. Assim, nós vamos viver uma vida de deleite na eternidade com Cristo. Não tem nada melhor do que isso. E se isso não é suficiente, a gente precisa rever com os nossos conceitos de vida cristã. Porque se a nossa motivação não é ele, nós precisamos de outras coisas para estarmos completos, a gente precisa rever, né? Para que nós não sejamos pegos, despercebidos e desatentos e indiferentes como os laodicenses, né? Então, irmãos, vamos extrair aqui o contexto base aqui da carta de Laodiceia, né? Vamos voltar aqui, ó. Éfeso, amor
Esmirna, fidelidade. Pérgamo, separação, santidade. Tiatira, submissão. Sardes, vida. Filadélfia, perseverança. Laodiceia, realidade, irmãos. A igreja de Laodiceia, irmãos, eles tinham uma condição totalmente favorável para frutificar. Eles tinham tudo que precisavam para frutificar, na verdade. Assim. A condição deles era muito mais favorável que as outras cartas. Só para vocês terem ideia, a carta não relata que tinha ninguém tentando introduzir doutrinas fora da doutrina dos apóstolos, né? Não tinha nenhuma seita seduzindo eles. Não relata que a perseguição era um grande problema. Não relata problemas morais. Não relata necessidades materiais. Eles tinham uma condição privilegiada com relação às outras igrejas, irmãos. Mas essa condição privilegiada fez com que Cristo ficasse lá de fora. Então, isso é, às vezes, um alerta para a gente entender que provação, que dificuldade faz parte da vida cristã e que ela tem um bem e um propósito muito claro da parte do Senhor. Né? Tiago fala lá, né? Tende por motivo de grande alegria o passardes por muitas provações, porque essa provação, uma vez confirmada, gera perseverança. E ali naquele texto, a palavra que usa para perseverança, ela também quer dizer constância ou estabilidade. Então, quando a gente é provado, quando a gente passa por situações difíceis, a gente deixa de ser aquela montanha-russa com o Senhor. Aquele alto, tô baixo, tô bem, tô mal. As provações vão nos dando costa mais larga, vão nos dando maturidade, vão nos dando um entendimento mais profundo do Senhor. Né? Então, irmãos, assim, quando a gente olha a igreja em Laodiceia tendo essa condição privilegiada, a gente vê que eles foram cegos por isso. A ausência de dificuldades, às vezes, não cooperou com a vida deles. Né? Então, que a gente possa entender o propósito, né, e a clareza que essas provações têm na nossa vida. Né? E eles viviam um engano, irmãos. Eles eram infelizes, né? Mas eles se achavam ricos e abastados. Então, faltava realidade. Eles estavam vivendo algo irreal. Né? Viviam uma ilusão, eles estavam completamente perdidos, eles não tinham consciência, né? Como eu falei, eles provavelmente tinham uma rotina de encontrar, de ter reunião, enfim, porém sem realidade espiritual. Então eles precisavam que Cristo trouxesse realidade do que estava acontecendo para eles, para que eles conseguissem enxergar que eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Para a partir daí, Cristo poder iniciar essa obra de restauração nessa igreja. Né? E Cristo diz para que eles comprem, né? Comprar dele é a realidade, né? É luz. Deus é luz, ele clareia a confusão, né? Então, assim, tudo que estava sendo feito em Laodiceia era feito sem uma consciência em Cristo. E sem consciência em Cristo, tudo que a gente faz é inútil. Não tem nenhum propósito, irmãos. Vai morrer, vai ficar aqui nessa terra. Né? Só o que nós fazemos nele é eterno. Né? E a realidade em Laodiceia estava batendo na porta querendo entrar, irmãos. E eu queria trazer isso para nós. Será que a gente tem visto isso, irmão? Será que a gente está vivendo situações, não sei se nessa gravidade, mas talvez se... Será que nós estamos achando que nós estamos vivendo algo com o Senhor, mas qual será que está sendo o olhar do Senhor para a nossa vida, diante de tudo que a gente tem vivido, né? Então, assim, eu queria que a gente encerrasse, assim, irmãos, com isso em mente. Cristo tem sido a nossa realidade, nosso discernimento, né? E aí a gente queria que para fechar, que o Senhor nos desse graça, irmãos, para a gente nos dar essa clareza, assim, com o que eu me identifico nessas 7 cartas? Se o Senhor tivesse me sondando, irmãos, existiria o quê? Existiriam elogios? Quais repreensões existiriam, né? Eu seria considerado fiel, né? Ou estaria me deixando esmorecer? Eu tenho coisas que eu preciso me arrepender, como é o teor de quase todas as cartas. 5 das 7 cartas têm a mesma ordem, se arrependo. Será que eu tenho isso na minha vida? Será que eu preciso me arrepender? Será que o Senhor quer me revelar essas coisas e eu não estou conseguindo ver? Será que eu tenho deixado a igreja ser participante, ser cooperadora da minha vida naquilo que eu não estou conseguindo ver, para que esse arrependimento chegue e eu consiga frutificar e evoluir na minha vida com o Senhor? Né? O olhar de Cristo, irmãos, para as igrejas, ele sempre contrasta com os olhares naturais. Não sei se vocês repararam isso. A igreja de Esmirna era pobre, mas Cristo olhava que ela era rica. Certo?
Ó, cadê aqui? Isso. Os pobres, ele chama de ricos. Os ricos, eles chamam de pobres e miseráveis. Os que tinham nome de vivo, eles chamam de mortos. Os que tinham pouca força, ele entregava algo que ninguém podia tirar. Então, Cristo conhece, irmãos. Então, ele está olhando com a ótica dele. Ele não está olhando com a ótica humana, com a ótica do mundo. E ele sonda os nossos corações, né? E a palavra fala que não há nada que não fique patente, né? Ou transparente aos olhos dele, né? Então, assim, ele vê, ele sonda o nosso coração. Todas as cartas finaliza com esse escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E hoje a gente está vendo muito dessas realidades que nós vemos aqui no meio da igreja do Senhor, irmãos. Esfriamento, mundanismo, né? Palavras totalmente fora da verdade das escrituras, né? Isso porque não tem havido ouvidos abertos para o Espírito, né? Então eu quero orar com os irmãos assim para que o Senhor nos dê esses ouvidos abertos para a gente discernir essas coisas e o Senhor ministrar no nosso coração, né, o que Ele quer falar com a gente, né? Qual é a carta? Como está sendo? Se o Senhor fosse escrever uma carta minha, como que Ele escreveria essa carta? Como que Ele se apresentaria para mim? Né? Quais seriam as repreensões, os elogios, né, as direções, né, e que o Senhor possa trazer essa clareza para nós. Amém, queridos? Amém, Pai. Obrigado. Obrigado pela verdade da sua palavra. Obrigado porque a sua palavra nos permite sermos confrontados e como nós vemos aqui, o Senhor repreende ao filho que ama, sabe, Deus? Tua palavra fala que o Senhor faz isso por amor, porque o Senhor nos quer próximo, porque o Senhor quer que a gente amadureça, quer que a gente evolua, quer que a gente produza mais fruto ainda, sabe, Pai? Então, a minha oração na minha vida e na vida dos meus irmãos nessa noite é que o Senhor encha o nosso coração de atenção ao Espírito, que possamos ouvir o que o Espírito está falando às igrejas, seja pela tua palavra, seja pela comunhão, seja na oração, Pai, que o teu Espírito ministre os nossos corações e revele na nossa vida aquilo que precisa ser revelado, para que nós possamos, Pai, como a tua palavra fala, andar na luz, sabe, transparentes, sem nenhuma pendência, sem nada em oculto, para que a vida do Senhor seja manifesta em nós e nós possamos alcançar todos esses benefícios que o Senhor prometeu para aqueles que forem fiéis, para aqueles que vencerem junto com o Senhor, Pai. Eu quero declarar isso sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Obrigado por esse tempo com meus irmãos aqui, Pai. Que o Senhor nos alimente e que essa palavra, assim, possa ser ruminada, ser meditada nos nossos corações nos próximos dias e que ela produza fruto, sabe? Que ela transforme nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado, tá? Obrigado pelo tempo, pela atenção. Desculpa se eu falei demais, mas obrigado aí pela atenção de vocês. Amém. Glória a Deus. Amém, Cauado. Obrigado, querido. Realmente tremenda palavra, muito esclarecedora. E glória a Deus, porque como eu falei, né? Deus já estava colocando algumas coisas aqui. Eu estou estudando também, isso vai me ajudar. Uma palavra aí que Deus tem colocado no meu coração em relação à igreja, nos últimos os tempos que nós estamos vivendo agora. E que o Senhor, assim, continue trabalhando na sua vida, né? Para que você continue sendo usado, né? E continue edificando, né? A igreja do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Se algum irmão quiser falar aí, deixar aberto aí para expressar alguma coisa. Fala, Marcos, você tá para falar aí? Eu? Você abriu o microfone, pensei que você ia falar. Mas você gosta de falar. Te expor aqui. A mensagem de domingo, Calado, já está até preparada. É o Mateus 22, a parábola do banquete de casamento. Já Opa, fui essa é boa. pensando, né? Já foi ficando atento aí a respeito do tempo. Sim. Né? O que as igrejas não têm se atentado hoje em dia com relação ao tempo, na correria do dia a dia, as coisas lícitas vêm tomando nosso tempo, é onde que o inimigo tem atuado. Se a gente for Sim. perceber,
a gente fica 1 hora no telefone, mas Sim. a gente não tem paciência de ficar em frente do micro-ondas esperando a comida 1 minuto. Sim. Isso é um exemplo, né? É verdade. Mas aí a gente fica no telefone, a gente não percebe, a hora passa voando, né? A gente deixa de fazer outras coisas, deixa de ler uma palavra do Senhor, deixa de ouvir uma mensagem, né? Para ver coisas fúteis. E é justamente com relação ao tempo, as coisas listas que vão nos prendendo, isso daí firmou meu coração, Deus tocou muito meu coração, meu irmão. Essa palavra que Deus usou através dos seus lábios aí, principalmente esse detalhe, né, sobre as coisas listas que nos tomam tempo. Isso daí marcou na mensagem de tudo, né? Deus te abençoe, meu irmão. Palavra muito abençoada em minha vida. Bom? Glória a Deus, irmãos. Palavra do Senhor, né? Só a gente buscar lá. A palavra é dele. Glória a Deus por isso. Edilene também vai falar, ó. Levanta aí, ó. Pode falar, nós damos liberdade aqui. Não, palavra, sim, foi bem profunda mesmo, né? Como diz o Calado, palavra do Senhor, né? Quem tem ouvidos, ouça, né? Que o Espírito diz à igreja. E aquilo que o Marcos acabou de colocar aí, né? A questão das coisas lícitas, né? Mas que estão distraindo a igreja e roubando mesmo o tempo, né? Que a gente possa ficar atento a isso, né? Glória a Deus, Calado. Obrigada por trazer essa mensagem tão preciosa para nós. E o Jeremias, uma outra coisa que eu queria contribuir com os irmãos, né? A gente estava em igreja observando que em 74 horas a gente consegue ouvir ou ler a Bíblia, né? E normalmente, né, os cristãos hoje em dia não passam nem 25 minutos, nem 20 minutos ouvindo a palavra do Senhor, né? Já acorda indo trabalhar, é correria, toma um café na correria e vai embora e não tira um tempo para ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Isso daí é forte, porque o Senhor está atento, né, sobre essas coisas. Amém. Eu creio que, como o Cauado falou, eu uso muito essa expressão também, nós precisamos ruminar a palavra. Depois de uma palavra dessa, eu anotei muita coisa aqui, a gente tem que rever, ouvir novamente, e ruminar aquilo que Deus quer nos falar. Eu creio que, como o Cauado perguntou aí, qual a nossa posição, todas essas descrições aí, tem algum momento na nossa vida que nós passamos por alguns, né? Ou algumas pessoas, né, específicas, umas mais fortes, umas mais fracas. Então, assim que a gente rumine isso que o Senhor está nos falando, a palavra do Senhor, que a gente medite nisso, né? E põe na prática, né? Traga para a nossa vida o conserto, o que tem que ser mudado, o que tem que ser feito, né? Se é mais oração que está faltando, se é mais dedicação à palavra. Eu creio que tem muitas coisas que nós devemos aplicar. Nós precisamos aplicar. Amados, Só um pouquinho, abraço. gente. Eu só fiquei imaginando, Cauado, quando você falou assim, se o Senhor fosse escrever uma carta, né? Ou, né, para a igreja de hoje, né? Para nós. Quais seriam as orientações, os elogios, os conselhos, né? É para refletir, né, irmão? Vamos pensar, né? Fiquei só imaginando. Amém. Primeiro, se ele fosse escrever para mim, eu falar misericórdia. Misericórdia. Amados, Calado, mais uma vez, obrigado, querido. Foi muito bom, né? Ouvir você, tá aí. Nós vamos depois, isso vai estar sendo jogado lá